Norris cita a principal fraqueza da McLaren para a temporada, nós vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e uma área para a gente ficar de olho durante o Grande Prêmio da Austrália é a mudança no nariz dos carros, isso mesmo. Algumas equipes modificaram seus narizes durante a pré-temporada e obviamente isso não é aleatório. Nós vimos, por exemplo, que a Red Bull modificou seu nariz e deu certo, a princípio, a mudança, inclusive colocando um nariz mais curto após esses testes bem-sucedidos. Equipes como Mercedes e Aston Martin mudaram para narizes mais longos, integrando-se à lâmina principal da asa dianteira. É claro que aqui a gente está falando de uma possibilidade de equilíbrio do carro aerodinamicamente falando. A largura e a forma das asas abaixo do nariz também variam significativamente entre as equipes. E claro que o nariz, por ser uma das principais partes ali a receber o ar primeiro, ele vai estar redirecionando esse fluxo e ajudando também nessa questão aerodinâmica e equilíbrio. A integração com as outras partes do carro é importante. Então é um ponto para a gente ficar de olho durante o Grande Prêmio da Austrália, porque algumas equipes devem apresentar novidades e com certeza terão fotos comparativas, terão dados comparativos também e também algumas informações vazadas. Isso é com certeza, sempre tem informação vazada sobre uma parte aqui ou outra ali. Então vamos ficar de olho e se você perceber alguma coisa me fala aqui nos comentários durante o Grande Prêmio da Austrália. O especialista Gary Anderson lá do The Race fez um comparativo e também já tentou mostrar quem realmente estava mais rápido na pré-temporada e é mais um que confirma aquilo que vários outros especialistas já citaram e que eu falei aqui para vocês que realmente era o que estava aparentando. Então o que acontece? Ele utilizou uma metodologia para ajustar os tempos de volta considerando pneus e carga de combustível, para oferecer uma visão mais clara da performance dos times. Eu já falei para vocês que existem cálculos para isso. O cálculo exato eu não sei, mas alguns especialistas que acompanho, seja nos sites como também no Twitter, já explicaram algumas vezes esse cálculo. É um pouquinho complexo porque você precisa levar em consideração uma série de fatores. Pois bem, a McLaren, de acordo com Gary Anderson, realmente é a mais rápida em ritmo de corrida. Não que ela seja meio segundo mais rápida, mas é a mais rápida. Enquanto no qualifying, a McLaren sofre com instabilidade na traseira, que também é algo que a gente já comentou aqui. Já as outras equipes principais, como Ferrari, Mercedes e Red Bull, tiveram problemas de understeer durante os testes, a subviragem, e isso já foi falado pelo Verstappen e também parece que foi falado pelo Hamilton e pelo Leclerc, a gente até comentou rapidamente sobre isso há algum tempo. Já no meio de pelotão, equipes como a Alpine e Williams mostraram melhorias em relação ao ano passado, só que existe uma convergência nos conceitos do design das equipes. Então você tem o que? Carros que no geral são muito parecidos, mas a performance, por mais que esteja mais próxima, ainda tem uma diferençazinha aqui e ali. A McLaren realmente chega como a principal equipe para o Grande Prêmio da Austrália, só que eu preciso sempre lembrar vocês que atualizações podem já estar sendo encaminhadas por todas as equipes para a Austrália. Então, entenda o seguinte, eu sei que algumas pessoas falam que pré-temporada não serve para nada, serve para muita coisa. Tanto é que as equipes participam e exigem mais tempo de pré-temporada. Se todo mundo for com o carro da pré-temporada para o Grande Prêmio da Austrália, a McLaren é a favorita. Se chegarem com atualizações, aí depende de qual atualização funcionou melhor. Pode ser que a McLaren chegue ainda como favorita, como pode ser que Ferrari, Red Bull, enfim, dê um salto. Só que isso vai ficar claro no quê? Na diferença do carro para a pré-temporada. A gente vai ver mudança no bico, no nariz, vamos ver mudança no assoalho, na asa traseira, enfim, tem muita coisa aí que pode ser mudada. Lembrando também que teremos modificação na forma com que a FIA lida com a asa traseira já no Grande Prêmio da Austrália. Isso pode mudar também a estratégia de algumas equipes, como por exemplo a McLaren. Então, entenda que existem mudanças que podem estar chegando para o Grande Prêmio da Austrália e mudar esse cenário. Mas no primeiro momento as quatro principais estão próximas, com a McLaren levando uma leve vantagem no ritmo de corrida e no qualifying ficando um pouquinho ali mais aquém por causa da instabilidade na traseira. Mas vamos acompanhar, a expectativa está muito alta para esse Grande Prêmio da Austrália. George Russell está entrando numa nova fase da sua carreira, agora sendo líder da Mercedes. Ele que já é diretor da GPDA, da Associação de Pilotos, então já tem ali dentro da Fórmula 1 um respeito grande, inclusive dos outros pilotos, e agora ele terá que lidar com a liderança da equipe em 2025. Ele afirma inclusive que está preparado para lutar pelo título em 2025,
se orgulha de ter superado o Hamilton em 2 das 3 temporadas e também diz que não existe pressão adicional por agora estar liderando um jovem piloto que é o Andrea Kimi Antonelli, que inclusive sabemos é o queridinho do Toto Wolff do momento. Então, assim como o Russell era o queridinho há algum tempo, agora o Antonelli é esse queridinho. Não somente isso, Russell também está se sentindo confortável com o carro e acredita na equipe para fazer um excelente ano, assim como também 2026. Então, o Russell, pelo menos em teoria, não está sentindo pressão dessa nova fase dele, de liderar uma equipe. Agora é que vai ser a prova de fogo dele. Ele teve anos ali na Williams em que ele liderava, vamos ser sinceros, né? Ele que liderava a Williams, mas era uma equipe de fundo de pelotão na época, fez exibições fortíssimas na época, e aí vai para uma Mercedes, uma equipe de topo, problemática, porque quando ele chega em 2022 a Mercedes começa a ter os seus problemas, né, com esse regulamento novo, mas ainda assim debaixo da liderança do Lewis Hamilton. Agora ele assume o BO e ele vai ter também, não somente agora o ano de 2025 com o novato, mas 2026 um novo carro totalmente do zero. Então nesse caso nós temos o quê? A primeira prova verdadeira da liderança e da capacidade mental de topo de um piloto de Fórmula 1. Vamos ver se o Russell está preparado para isso. Acredito que esteja sim. É mais uma questão dele lidar com pequenos erros que ele comete nas corridas e acaba perdendo pontos para isso. Mas liderar a equipe em si, eu pelo menos, né, Matheus, acredito que ele está preparado e que ele vai conseguir liderar o Andrea Kimi Antonelli. Agora a gente tem que ver como o Antonelli vai reagir, se ele vai conseguir superar a pressão que há em cima dele ou se o menino vai sentir. Outra história para outro vídeo. A gente tá falando aqui de Russell, eu quero saber a sua expectativa em relação a esse novo líder, George Russell. Confirmando o que estávamos falando há pouco sobre o problema na traseira da McLaren, nós temos o Lando Norris identificando justamente esse problema de balanceamento na traseira do carro como a maior limitação na pré-temporada em 2025. O carro apresentou essa instabilidade durante os testes, incluindo momentos de oversteer, né, a sobreviragem, que é o contrário do que os pilotos de Ferrari, Mercedes e Red Bull estavam falando de subviragem, de understeer. Norris afirma que apesar dos problemas, o carro ainda é rápido e competitivo e é bom porque a equipe tem a oportunidade de se concentrar exclusivamente em um problema específico. Então ela não precisa, vamos dizer, fazer um carro totalmente novo, basta focar em um problema que assim eles vão conseguir tirar essa fraqueza. É claro que ter um carro instável gera imprevisibilidade, o que representa um desafio a mais para o piloto, só que o Norris está otimista que a equipe vai conseguir resolver isso rapidamente. E é o que falo para vocês já há algum tempo. Na pré-temporada, os especialistas conseguem identificar muita coisa. Quem são os especialistas? Repórteres? Não. A gente está falando aqui de, geralmente, engenheiros ou então ex-pilotos que ficam observando os carros ali em curvas específicas, em comportamentos específicos para identificar. Então, quando o Gary Anderson fala sobre os problemas e aí o Norris vem e confirma, o Hamilton vem e confirma e tal, é porque não é nenhuma surpresa, ele já sabe, ele já entende como funciona o carro de Fórmula 1, ele tem noção do que é cada problema que ele está vendo ali. Então é bom ver que as fontes estão corretas, mas também é legal ver como as equipes estão identificando os problemas e agora começa a corrida contra o tempo, né? Aquela corrida de desenvolvimento que nós bem conhecemos, ainda mais que no ano que vem terá novo regulamento. A gente vai ter que esperar para ver na Austrália se vão resolver esse problema já de cara ou não. E claro que eu quero saber a sua expectativa sobre a McLaren aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!